Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo Jesus, aquele que é o nosso Senhor e é o nosso Salvador, através do nome dele que saudamos a todos neste dia, neste último domingo do ano de 2024. Louvamos a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou. E hoje vamos estudar a nossa última lição sobre esses personagens que estamos estudando, personagens ao redor da manjedoura. E os nossos personagens do dia de hoje são os magos, aqueles reis que visitaram Jesus após o seu nascimento. Vamos conversar um pouco sobre o texto bíblico que traz para nós as informações sobre essa visita tão ilustre, tão importante e também tão abençoadora na vida do menino Jesus. A alegria de Jesus através dos seus pais em recebê-los, mas também a alegria muito maior deles em terem a oportunidade de conhecerem pessoalmente o menino Jesus. Nós vamos orar pedindo a direção de Deus e depois da oração vamos ler o texto bíblico para juntos estudarmos a sua palavra. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome por este dia, por esta hora, por esse tempo de estudo, tempo privilegiado que o Senhor mesmo nos dá de juntos aprendermos da Tua palavra. Suplicamos, ó Deus, a Tua direção, o Teu conforto, a iluminação e sabedoria que vem do Teu Espírito para esse tempo de estudo da Tua palavra, neste domingo em que nos aproximamos do encerramento deste ano. Abençoe-nos, ó Deus, dê-nos, ó Pai, a Tua bênção, derrama sobre nós a Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, o texto que nós vamos ler para o nosso estudo no dia de hoje é o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 12. Neste texto, o evangelista Mateus registra esse momento tão especial que foi essa visita recebida através desses reis que estiveram presentes, trazendo a Jesus também as suas oferendas, mas acima de tudo tendo o privilégio de conhecê-lo como Salvador do mundo. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus e depois vamos conversar sobre essa história. O texto diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que, chegando, parou onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram.
e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E, tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Esta história, ela é tomada de uma série de informações importantes e também de todo o movimento do mundo em torno do nascimento de Jesus. O mundo estava passando por transformações. O nascimento de Jesus traz impacto na natureza, mas também, em meio a toda essa natureza, na vida das pessoas, sejam as pessoas do dia a dia, da normalidade, pessoas comuns, vamos assim dizer, mas também com pessoas de altos escalões, de autoridades do mundo da época. Nós estamos no primeiro domingo após o Natal, e aqui nós temos o chamado, vamos dizer assim, momento dos reis que visitam Jesus. E nesse momento especial de visita, a Bíblia chama de magos ou sábios do Oriente, pessoas que decidiram buscar informações e encontraram informações precisas sobre o local do nascimento de Jesus. E ao buscarem essas informações, decidem também visitá-lo. Vamos conversar um pouco agora sobre essas pessoas. Os magos, na realidade, ou os sábios do Oriente, eram pessoas que estudavam, por exemplo, astronomia, estudavam a religião, estudavam astrologia, ou seja, não eram pessoas com pouca cultura, muito pelo contrário, eram estudiosos que tinham o próprio universo, né, o próprio céu, como um alvo dos seus estudos. Entre esses alvos estavam as estrelas. Eles estudavam as estrelas e na própria cultura do mundo da época, a certeza de que um novo governante surgiria a partir da orientação de uma estrela. Eles também eram conselheiros dos reis. No Antigo Testamento nós temos, por exemplo, no livro de Daniel, pessoas que ajudavam os reis a entenderem certas situações e até mesmo os reis recebiam opiniões desses líderes, desses sábios, em momentos em que precisavam tomar certas importantes decisões do governo. É importante também destacar a respeito desses sábios que a Bíblia não fala quantos eram. Na história, na cultura, de uma forma geral, sempre aparece a ideia e a figura de 3, mas nós não temos isso no registro bíblico. Fala sim de quantas ofertas foram por eles entregues. Aí sim, 3 grandes ofertas, mas não que eram 3 pessoas apenas. E o texto diz de uma maneira muito clara, e depois nós vamos explorar mais essa questão, é que eles decidem procurar Jesus. Eles seguem a estrela, o encontram com a certeza de que as escrituras que eram as responsáveis por aquele encaminhamento. Eles vieram adorar porque conheciam as escrituras sagradas. E como representantes de todo um universo de conhecimento, eles também eram representantes, vamos dizer assim, antecipadamente, de todos os gentios, de todos os povos não judeus que foram atraídos pela luz do Salvador, como a própria palavra de Deus depois nos ensina. Né? A palavra do Senhor que vem não apenas para os judeus, a luz de Deus que brilha também sobre os gentios, foi exatamente essa luz que conduz estes homens até Belém. Acontece que no meio desta procura, deste caminho, tem a figura do rei Herodes. Nasce um rei numa manjedoura,
mas tem um rei em exercício ali no território de Israel. Nós estamos falando de uma maneira muito específica do rei Herodes. E é importante destacar aqui que havia uma profecia entre os fariseus de que Deus julgaria Israel e que haveria uma revolução. Então a expectativa de muitos também era como esse Messias viria, né? Se ele era rei, muitos poderiam pensar que o seu nascimento só poderia acontecer no palácio, mas de repente acontece numa manjedoura. E nesse tempo é que nós temos a figura de Herodes Magno, ou Herodes o Magno, como muitos o chamavam, que governou aquela região entre o ano 37 a.C. até o ano 4 do tempo da era cristã. E o seu governo foi marcado pela crueldade, pela tirania. Herodes era uma pessoa cruel, era uma pessoa tirana. Só para que tenhamos uma pequena imaginação daquilo que esse rei foi capaz de fazer, pela força da espada, ele destronou, por exemplo, a dinastia dos Macabeus, um grupo de pessoas que viveu antes de Cristo e que queria também libertar Israel do domínio dos povos que dominavam naquele período. E isso aconteceu com a morte de muitas pessoas. E exatamente com a ajuda dos romanos, ele conquista Jerusalém, ou seja, Herodes, mas ele faz esta conquista, ele tem esta forma de agir, e esta forma de agir provoca um terrível banho de sangue no mundo da época. E ele ele era muito temido, mas também odiado pelos judeus. É possível ter a ideia aí do nível de comportamento, de atitude que este rei tinha e como ele exercia o seu governo. Tudo na base da espada, tudo na base da violência. Mas também tem um lado de todo político que age dessa forma. Herodes era alguém que gostava de fazer os seus acordos, de tentar agradar a todos. E na tentativa de tentar conquistar a simpatia do povo judeu, ele investiu de uma maneira, podemos assim dizer, majestosa, na ampliação do Templo de Jerusalém. Do outro lado, ele cortejava os romanos, mas ele tentava agradar os judeus também dentro da construção de uma belíssima forma de agir no que diz respeito à reforma do templo, à ampliação do templo. O templo sempre foi o centro da adoração do povo judeu. E isso ele toca exatamente num ponto importantíssimo da vida do povo judeu. A importância do templo para o povo judeu determinava também a ação política de Herodes. E é exatamente nesse contexto que aparecem os magos. É nesse contexto que aparecem os magos que, segundo a tradição, eles possivelmente eram provenientes da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, no antigo reino babilônico. E é importante dizer que onde os judeus ali haviam sido exilados 6 séculos antes. E esses judeus que saíram pelo mundo, que nós chamamos da diáspora, certamente propagaram uma mensagem de esperança, anunciaram a notícia de que viria um Salvador para salvar o povo de Israel, para resgatar a humanidade. E a história deixa bem claro que deste modo também os magos começam a estudar, começam a querer ter notícias a respeito desta profecia, e é nesse sentido que nós encontramos a curiosidade, mas também a dedicação desses homens em encontrar respostas à estrela de Davi. Não são, portanto, de forma alguma,
as estrelas, nem os astros que indicam o caminho. Eles estudam as estrelas, eles sabem de todas as coisas através das pesquisas científicas que faziam. Mas uma coisa importante aqui a se destacar, que é exatamente quem indica o caminho é a palavra de Deus, como nós encontramos no texto lido. Quando o texto diz, os magos dizem viemos adorá-lo, essa expressão no original tem o sentido de ajoelhar-se, de tocar com a testa ou com o rosto em terra. É o curvar-se desta maneira, deixando claro uma declaração de total sujeição à pessoa honrada. Então, o que nós podemos dizer por isso? A respeito disso, podemos dizer que a atitude daqueles homens foi uma atitude de humildade, de reconhecer quando eles se prostram e adoram, eles reconhecem de uma maneira total o reinado de Jesus sobre as suas vidas. E aí, eles trazem as suas ofertas, como nós conhecemos pela própria história. 3 ofertas, 3 importantes ofertas, 3 ofertas que ficaram registradas pelo evangelista e que nós também precisamos observar detalhes a respeito de cada uma delas. A primeira oferta é o ouro, a maior, a mais cara, vamos dizer, de todas, aquela que tinha o controle de todas as coisas no que diz respeito ao poder financeiro. O maior dos reis merecia ouro. E na história de Israel, nós sempre presenciamos, quando havia encontro entre reis, as trocas de presentes eram marcadas por muitos objetos de ouro também. Por quê? Porque o ouro sempre foi o símbolo da realeza. Não é possível falar de rei sem falar de ouro. E não é possível falar de ouro sem pensar em rei também. E como, na opinião dos magos, o mundo tinha, naquele momento, um rei que nasceria em Belém, da Judéia, diante de um povo onde Israel havia se tornado em escória do mundo, ou seja, totalmente abandonado pela sociedade, um povo que estava longe de Deus. Chega um rei, esse rei merece ouro. Eles não se preocuparam com o valor. Eles não tiveram preocupação se o que eles estavam dando era algo muito caro. Eles querem dar o melhor. O melhor de todos os presentes naquele momento era oferecer ouro àquele rei. Guarde a sequência que vamos fazendo aqui de cada presente para depois aplicarmos à nossa vida espiritual no final da nossa lição. O segundo é o incenso. Aqui muda completamente. Nós estamos falando de uma coisa de muito valor, de questões financeiras no primeiro. O incenso tem a ver com o culto. O incenso era um elemento principal do culto do Antigo Testamento, era um perfume sagrado. E queimar incenso na Bíblia representava um ato de adoração. Indicava a divindade de Cristo, a ideia de um culto perfeito, um culto dignamente merecedor daquele que é o Filho de Deus. Eles queriam apresentar uma verdadeira adoração, cultuando de uma maneira completa e sem nenhuma mácula a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos ver 2 textos do Antigo Testamento que falam a respeito do incenso. O primeiro deles é de Êxodo, capítulo 30, entre os versículos 7 a 9, onde o texto bíblico diz que Arão queimará o incenso aromático sobre o altar. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo diante do Senhor, de geração em geração. Não ofereçam incenso estranho sobre esse altar, nem holocausto, nem ofertas de cereais. Também não ofereçam libações sobre ele.
Esta é uma primeira informação que nós temos de Êxodo, na orientação de Moisés a Arão, de como Arão deveria queimar o incenso. E em Levítico, capítulo 2, do 14 ao 16, o texto bíblico diz assim: se você trouxer ao Senhor oferta de cereais das primícias, faça a oferta de cereais das suas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Derrame azeite sobre ela e por cima ponha incenso, é oferta de cereais. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Esse era o costume do povo de Israel e é por isso também que aparece a figura do incenso nesse momento da adoração por parte dos reis. Primeiro, o ouro. Segundo, o incenso. E em terceiro lugar, o presente também que eles oferecem ao rei, a oferta que eles entregam ali diante do rei Jesus, é a mirra. A mirra já muda novamente também, vamos dizer assim, o rumo da conversa. De repente o rei tem todo o ouro, tem todo o poder, tem o incenso com a verdadeira adoração, mas a mirra já significa outra questão. A mirra era uma resina de uma árvore, um remédio que misturado com vinho servia como calmante para o povo daquele tempo. Mas também era um perfume precioso, muitas vezes usado em sepultamento, no momento em que uma pessoa passava pelo processo de embalsamento. Era o embalsamar de uma pessoa. A mirra estava presente ali como um perfume precioso. E indicava, em outras palavras, sofrimento e morte. Ou seja, aquela oferta já estava indicando a finalidade da vinda de Jesus, a sua morte, mas depois a sua ressurreição em favor de toda a humanidade. E nós temos também dois textos bíblicos que podem nos ajudar nessa compreensão. Voltando ao livro de Êxodo, agora no capítulo 30, os versículos 23 a 25 dizem assim, peguem as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade, a saber, 3 quilos de cinamomo aromático, 3 quilos de cálamo aromático, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, e 3,5 litros de azeite de oliveira. Disto você fará o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Todos esses nomes que citamos no início, cinamomo, cálamo, são plantas que têm um poder de perfume, de especiarias, enfim, também poder aromático. E um outro texto, que é o texto de João. Muito interessante esse texto do Evangelho de João, capítulo 19, de 39 a 40. Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. Com este texto nós confirmamos tudo aquilo que falamos lá atrás da importância da mirra nesses momentos na preparação dos corpos para o sepultamento. Pois bem, irmãos e irmãs, quais são as importantes lições que podemos tirar desta visita dos Reis Magos e pensando também no sentido que eles chegam ali para prestarem adoração a Deus? Vamos voltar aos 3 presentes que Jesus recebeu. Quando pensamos no ouro,
temos que partir do princípio de que uma das grandes lições é a respeito da verdadeira adoração, que só acontece quando se dá o melhor. Não é possível adorar a Deus nesse tempo em que acabamos de comemorar o Natal, sem pensar que é preciso entregar a Ele o coração. É uma entrega completa, é algo incondicional, é Deus mesmo vindo a nós, mas nós oferecemos a Ele o nosso coração, para que Ele habite e faça em nós morada. Portanto, a verdadeira adoração só acontece, em primeiro lugar, quando o melhor é dado ao Filho de Deus, ao próprio Deus. Quando pensamos no incenso, também partimos do princípio de que a adoração verdadeira, ela só acontece quando apresentamos o melhor serviço, o melhor culto a Deus, sem improvisos. A nossa vida deve ser um culto diário prestado ao Senhor. Se oferecemos o melhor, que é o nosso coração, e o coração é único, é um membro único do nosso corpo, entregamos a Ele também a nossa vida no sentido de prestarmos o melhor serviço, cultuamos ao Senhor com as nossas vidas dia após dia, sem improvisos, sem maquiagem, de tal forma que só o Senhor é que habita em nossos corações, é que recebe de nós também o verdadeiro culto. E por fim, a própria mirra, como já falamos. Podemos também deduzir que a adoração verdadeira, ela só acontece quando lembramos que Cristo nasceu para morrer em nosso lugar. O Natal que comemoramos há pouco é uma data linda, festiva, emocionante, mas não podemos perder de vista, em hipótese alguma, que Cristo nasceu para morrer por nós. Ele nasce com o objetivo muito claro de ser crucificado na cruz em nosso lugar. Deus manda o seu Filho ao mundo por amor, por ter a consciência, esse Deus que tanto nos ama, de que sozinho não nos libertaríamos do pecado. E é exatamente por isso que Cristo vem para nos libertar. Se pensarmos nesse texto e olharmos para os nossos dias, precisamos observar uma grande lição no encerramento desta nossa aula de hoje. A certeza de que esses magos, eles só chegaram até Jesus e o adoraram verdadeiramente porque conheciam as Escrituras. Esta é uma das grandes lições que devemos aprender. Só é possível adorar verdadeiramente ao Senhor, dar a Ele o melhor, prestar o melhor culto a Ele e ter consciência de que foi Ele que morreu na cruz por nós, se verdadeiramente nos debruçarmos sobre o estudo das Escrituras. Talvez este seja um grande desafio para o ano que se aproxima. Daqui a alguns dias iniciaremos 2025. O conhecer as Escrituras, o estudar profundamente, o buscar informações sobre a vida de Jesus para que a nossa vida seja abençoada a partir do conhecimento das Escrituras. Esta é a certeza que podemos ter do Deus conosco, o Deus que espera uma sincera adoração de cada um de nós, um Deus que tem no seu coração também o desejo de que deixemos o seu coração aos seus cuidados. É preciso que em cada dia do novo ano, que em breve iniciaremos, tenhamos sempre em mente o desejo, mas também no coração, a forte emoção diante da palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus com alegria, com gratidão, porque quando conhecemos a palavra de Deus, nos desviamos do mal, nos afastamos do pecado e também a nossa vida e a nossa casa é abençoada pelo poder desta palavra. Queremos encerrar este ano desejando a você um feliz e abençoado 2025. Que Deus te acompanhe, que a sua família caminhe nos caminhos do Senhor e que haja muita paz no seu lar e em tudo aquilo que você fizer.
receba o nosso abraço, fique na paz de Deus e um feliz Ano Novo.